Ok, pessoal, vamos então continuar nosso curso de probabilidade estatística, né? E hoje nós vamos ver uma novidade, que são as variáveis aleatórias, né? Antes da gente entrar nas definições, vamos contar uma historinha aqui e vamos ver se a gente consegue saber interpretar essa historinha. Isso aqui foi extraído do livro de estatística, né, que a gente usa como referência no nosso curso. Então conta a história. Sexta-feira à noite, chegando a hora de ir para a balada, o celular do César não para de tocar, o fim de semana promete, a turma vai para Baixo Gávea, no sábado o pessoal vai sair, vai festejar, no domingo tem jogo de futebol, mas de repente ele se lembra que tem uma prova na segunda-feira, está totalmente por fora da matéria. E o pior é que se ele não conseguir uma boa nota, vai ser reprovado. Essa aqui foi uma situação colocada, né? Mas nessa situação toda não tem nenhum dado ainda de probabilidade que eu possa trabalhar. Vamos continuar lendo. Essa prova terá 3 questões. Muito bem. 3 questões. De múltipla escolha. Cada uma delas com 5 opções de resposta. Basta de acertar 2 questões para ser aprovado. Então a prova tem 3 questões. Cada questão a prova tem 3 questões de múltipla escolha e cada questão tem 5 opções, né? Isso foi informado. Foi informado também que ele precisa acertar 2 para ser aprovado. E ele tem uma ideia tentadora para ficar o final de semana sem estudar. E se ele simplesmente chutar as respostas? Se ele simplesmente responder aleatoriamente? Qual é a probabilidade dele passar usando essa estratégia? Qual a probabilidade dele passar usando essa estratégia? Aí, né, a gente está aqui estudando estatística, ele precisa acertar 2 das 3 questões, né? Aí ele vai, ele só precisa acertar 2 de 3, então a probabilidade de sucesso vai ser 2/3, né? Que vai dar 66,67%. Estaria bom demais, né? Vou chutar, mas acontece que não é bem assim. Ele precisa acertar 2 questões, é verdade. Ele precisa acertar 2 questões. Mas eu tenho que olhar dentro de cada questão, só tem uma alternativa certa e 4 erradas. Então, cada questão avaliada individualmente, né? A probabilidade de acertar é igual a 1/5, porque tem uma certa para 5 questões, então a probabilidade dele acertar é 20%. Como tem 4 erradas, a probabilidade dele errar ao chutar uma questão é 4/5, ou seja, 80%. Então, toda vez que ele for chutar uma questão, ele tem uma chance de 20% de sucesso e 80% de fracasso, de falha, em cada uma dessas questões. E o plano dele é chutar as 3. E agora? Né? Vimos que tem uma probabilidade dentro de outra probabilidade. Qual a probabilidade dele acertar 2? Primeiro tem que ver qual a probabilidade dele acertar um individualmente. Vamos ver o que pode acontecer se ele for responder essas questões.
Vamos supor que ele está muito bom de chute e ele acerte a primeira, acerte a segunda e acerte a terceira. Ele acertou as 3. Mas vamos supor que ele possa acertar a primeira, a segunda e errar a última. Isso aqui está bom para ele ainda também, né? Se ele acertar a primeira e errar as 2 seguintes, não está bom para ele. Se ele errar as 3, pior ainda. Se ele acertar as 2 primeiras, se ele errar as 2 primeiras e acertar a última, ainda não está legal para ele. Vamos supor que ele acerte a primeira e ele erre a primeira e acerte as 2 últimas. Acertando 2 dá para ele. Acertar a primeira, errar a primeira, acertar a segunda e errar a última não serve para ele. E aí uma última possibilidade que pode acontecer é acertar a primeira e a última e errar do meio. Ao responder 3 questões, eu tenho todas essas possibilidades. Eu acerto as 3, eu erro as 3, e eu acerto 2, e erro 1, eu acerto 1 e erro 2. Eu marquei todas as possibilidades, né, que pode acontecer ao responder as 3 questões. Essas possibilidades vão ser o espaço amostral. É isso que vai ser o espaço amostral, né? E a gente tem que ver o seguinte: cada uma dessas questões, a possibilidade de acertar individualmente a questão é de 20% e de errar é 80%. Tudo bem? Bom, então vamos supor que ele... Qual a chance dele acertar as 3? Vai ser 20% dele acertar a primeira, vezes 20% dele acertar a segunda, vezes 20% dele acertar a terceira. Nós vimos que os eventos são independentes, então ele tem que acertar a primeira e a segunda e a terceira, então tem que multiplicar, uma vez que os eventos são independentes. Então, a possibilidade dele acertar as 3, é 0,2 ao cubo. 0,2 ao cubo, certo? Como os eventos são independentes, eu posso multiplicar as probabilidades dele, né? Fazendo isso, eu vou achar que é 0,008 ao cubo. Ou seja, a probabilidade dele acertar as 3 é igual a 0,8%. Uma probabilidade bastante baixa, né? Mas aí ele não tem que acertar 3. Ele tem que acertar 2. 3 serve, lógico, né? Quem precisa acertar 2, se acertar 3, serve também. Mas ele precisa acertar só 2. E qual a probabilidade dele acertar 2? Aí eu tenho que ver aqui. Quantas vezes isso aparece? Olha, aqui indicando, acertando as 2 primeiras, ele acerta 2. Acertando as 2 últimas, ele acerta as 2. Acertando a primeira e a última, ele acerta 2. Então, ele tem 3 chances, né, de acertar 2. Ele tem 3 chances de acertar 2. E cada uma dessas chances, a probabilidade, em cada uma dessas chances individual, a probabilidade de acertar 2 é 0,2 vezes 0,2, né? Ele vai acertar 2, então 0,2. E vai errar uma. A probabilidade de errar é 0,8, né? Então, a probabilidade de acertar 2, ocorre em 3 situações que nós já vimos aqui. Então, vou colocar 3. 3 situações. Quais são as 3 situações? Acertar as 2 primeiras, acertar as 2 últimas ou acertar as extremidades, a primeira e a última. Essas são as 3 possibilidades. Cada uma delas individualmente, ele vai acertar 2, então 0,2
vezes 0,2. Em cada uma delas individualmente, ele vai errar 1, então a probabilidade é 0,8. Né? Então, fazendo essas continhas aí, 3 vezes 0,2 vezes 0,8, a probabilidade de acertar duas, fazendo as continhas, vamos colocar aqui, vai ser igual a 0,096, que é igual a 9,6%. Né? Está bem diferente daquela nossa primeira estimativa, não é verdade? Bom, nesse caso, se ele acertar 3 está bom para ele, se ele acertar 2 está bom para ele. Então a probabilidade dele passar chutando ou respondendo aleatoriamente vai ser 0,8 mais 9,6, né, fazendo a continha, 0,8 mais 9,6 vai dar 10,4%. Né? Vai dar 10,4%. Que é uma probabilidade assim, bastante arriscada para quem está precisando ser aprovado. Né? Que é uma probabilidade bastante arriscada para quem está precisando ser aprovado. Mas o que a gente precisa entender aqui é o seguinte: trata-se de um problema novo. É uma probabilidade dentro de outra probabilidade. Né? É uma probabilidade dentro de outra probabilidade. A gente perguntou aqui no início Primeiro, a gente leu a questão, né? A gente leu a questão e identificou o problema. A gente leu a questão e identificou o problema. Qual que era o problema? Ele tem que fazer uma prova. Ele tem que fazer uma prova com 3 questões. Primeira questão, segunda questão e terceira questão. E ele tem que acertar 2 dessas 3. Não importa se é a primeira e a última, não importa se são as 2 primeiras, não importa se são as 2 últimas. O fato é que ele tem que acertar 2. E qual que é a probabilidade de acertar 2 entre as 3? Primeira coisa que eu tenho que tirar da cabeça, que é aquela história, ele tem que acertar 2 de 3, então vai dar 66% a chance dele acertar. Não, negativo. Por que não, professor? Por que não? Porque cada uma dessas questões avaliada isoladamente, ele tem 80% de chance de errar ao chutar, 80% de chance de errar e 20% de chance de acertar. Como uma questão não interfere na outra, né? A probabilidade dele acertar 2 vai ser a probabilidade dele acertar uma vez, a probabilidade dele acertar a segunda e assim por diante. O que eu tenho que entender agora é que agora é um problema novo. Trata-se de um novo tipo de análise de probabilidade. O que muda aqui consideravelmente? Muda o espaço amostral. Né? O espaço amostral agora não é questão 1, questão 2, questão 3. Eu agora estou com um espaço amostral diferente. Eu elenquei aqui no meu espaço amostral todas as possibilidades ao responder 3 questões. Acertar as 3, errar as 3, acertar a primeira, acertar a última, né? E assim por diante. Então, esse espaço amostral tem 8 possibilidades aqui. O espaço amostral tem 8 combinações possíveis entre acertar e errar as questões. Nesse novo espaço amostral, cada evento desse espaço amostral novo tem a sua probabilidade particular. Por exemplo, a probabilidade de acertar as 3, A, é um dos eventos do espaço amostral. A probabilidade de acertar as 3 é 0,008 ou 0,8%. Por quê? Porque cada uma que ele responde certo, a chance dele acertar é 20% de responder certo. Então,
a primeiro A vezes o segundo A vezes o terceiro acerto vai dar 0,8%. No caso aqui, como os eventos são independentes, eu posso multiplicar as probabilidades deles. Aí eu vi o seguinte, dentro desse espaço amostral, o que é favorável para o nosso amigo César, que está chutando? Olha, qualquer coisa que tenha 2 ou mais A's é favorável para ele. Então, esses 3 A's aqui é favorável. 0,8% é favorável para ele. Aqui tem 2 A's é favorável. Aqui tem 2 A's é favorável. E aqui tem 2 A's. Vai aparecer 2 A's 3 vezes, né? Tem 3 possibilidades dele acertar 2 e errar 1. Não interessando se é a primeira, a segunda ou a terceira, existem 3 possibilidades dele acertar 2, né? Acertar as 2 primeiras, por exemplo, acertar as 2 últimas e acertar nas extremidades. Essas 3 possibilidades ele tem de acertar 2 questões, por isso eu coloquei 3 aqui, tem 3 possibilidades de acertar. Cada possibilidade de acerto é 20%, então são 2 possibilidades, 20%, 20%. E nas possibilidades de acertar só 2, ele vai errar 1, então 80%. Isso vai acontecer 3 vezes, né? Porque tem 3 aqui no espaço amostral. Então a probabilidade dele acertar 2 deu 9,6%. Como para ele passar ele precisa acertar pelo menos 2 questões, eu vou somar a probabilidade dele acertar 3, mais a possibilidade dele acertar 2, que deu 10,4%. Nós vamos aprofundar essa análise mais adiante nas próximas aulas, mas trata-se da gente perceber aqui que é um problema novo, né? O que tem diferente aqui é que os eventos do espaço amostral vão ter as suas probabilidades intrínsecas, né, dentro delas. Então, eu tenho que primeiro fazer uma combinação de resultados e depois ver as possibilidades de cada um desses resultados, as probabilidades de cada um desses resultados individualmente. E aí eu vou vendo o que foi perguntado, como que a gente vai resolvendo esse problema. É um tipo novo de problema, né? É um tipo novo de problema que a gente tem que raciocinar. Aqui está a leitura do problema, mas quando a gente vai fazer o rascunho para resolver, a gente tem que entender que não é 2/3, né? Não é 2/3, porque cada questão individualmente tem suas próprias probabilidades de acerto e erro. Bom, se você achar necessário, reveja aqui novamente e faça os exercícios disso. A gente se encontra pessoalmente, né? E a gente vai resolvendo essas questões aqui para as dúvidas que surgiram. Então, um abraço e até.